muito bem-vinda, mulher poderosa! Vamos começar mais um episódio do nosso Pod Rosa. Hoje nós temos uma convidada incrível, Gisele Oshiro, maravilhosa. Gente, eu não tenho nem palavras para apresentar ela, então eu vou deixar que ela mesmo se apresente. Por favor, Gisele, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente, de verdade. Eu sinto muito honrada, né, nesse início de projeto tão lindo de vocês. Meus parabéns e obrigada, doutora Alessandra, Jaciara, Fabiana, Mariana Teles, Shirlane. Para mim é uma honra estar com vocês. Muito obrigada. Poxa, e aí a honra é nossa, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar que você que está aqui conosco, se inscreva no canal, dê uma curtida, deixa aí o teu joinha. E não se esquece que estamos no YouTube e também no Spotify. E manda para aquela amiga que está precisando de inteligência emocional. Sabe aquela que fica dando piti de vez em quando por aí? Pelo amor de Deus, manda para ela e finge normalidade, que nem era para ela mesmo, sabe? É só porque você gostou do projeto. Porque ela vai adorar as dicas que a Gi vai deixar aqui pra gente. E aí, você também vai acompanhar, porque no final nós temos muitas dicas especiais. Então, fica conosco até o final. Gi, mulher, pelo amor de Deus, me conta. O povo chega lá assim meio desorganizado das ideias, né? Então, me fala como é que essas mulheres chegam emocionalmente falando. Já que você é mestra em inteligência emocional e fala de pais e filhos e relacionamento, como é que essas mulheres chegam até você? Muito bem, eu quero até falar primeiro por que essas mulheres chegam até mim, né? E se apresentar, né? É verdade. Faltou Vamos lá, apresentar. eu sou hipnoterapeuta, especialista emocional. Eu sou empresária também da Targo Consultoria, de onde todas nós nos conhecemos. Muito bem. Então, as mulheres vêm até mim, hoje em dia, muito por causa da autoestima baixa. E por causa dessa autoestima baixa, começam a vir as consequências. Problemas no casamento, transtornos emocionais, problemas de não avançar na sua carreira, problemas com os filhos. Então, causa uma desordem e muitas vezes começa tudo pela autoestima delas. Então, eu vejo que muito disso tem a ver com a sua infância, tem a ver com a sua história, né? E é por isso que eu gosto de trabalhar com mulheres. Uau! Que legal, gente. E assim, nós vimos que o seu trabalho ele é muito focado na inteligência emocional, né? Quais são as características hoje que você percebe mais importantes que faltam em termos de inteligência emocional nas mulheres que te procuram? Pois é. É até bom entender um pouquinho sobre esse conceito, que é a inteligência emocional, né? A inteligência emocional é quando você tem o controle das suas próprias emoções e usa isso a favor para compreender o próximo e ter uma boa relação. Eu gosto de falar também esse conceito de inteligência emocional porque é por onde devemos trilhar, né? Imagine que nós temos uma situação que acontece, que ninguém está livre, mas diante dessa situação eu tenho um sentimento e diante desse sentimento eu posso colocar uma intensidade diferente, tá? Então, para eu exemplificar melhor, imagine, por exemplo, que o seu filho derrubou aquele objeto que você guarda há 30 anos com tanto carinho como lembrança e quebrou. Né? Isso é um acontecimento. Com certeza, qual o sentimento que isso traz? Raiva. E tá tudo bem, porque nós somos seres emocionais. Então, às vezes a gente tem que falar, não, eu tenho que abafar, eu não posso sentir raiva, é uma criança. Não, tá certo, você vai sentir a raiva e tá tudo bem. O problema talvez seja a intensidade que você vai sentir. Né? Então, diante desse contexto, por mais que eu tenha raiva, quanto isso é importante de fato na minha vida? O que isso vai afetar hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, eu não ter mais esse objeto? Né? Então, diante disso, eu vou ponderar essa intensidade. Mas o que acontece geralmente é que a pessoa reage muito mal, começa a gritar, pode bater, colocar de castigo e criar uma emoção muito negativa e criar um trauma nessa criança. Né? Então, o que a gente precisa dosar para ter inteligência emocional são esses 3 aspectos aqui. O sentimento envolvido e a intensidade. Pode ser, numa outra situação, que eu passei uma semana viajando e o meu filho, quando eu chego em casa, vem correndo até mim, mamãe, que saudade. E quando eu
vou, e é um contexto, eu estava viajando, existe uma saudade, e quando o filho vem até mim, eu falo, oi filho, tudo bom? Porque eu estava no celular, ou porque eu estava com um problema na minha cabeça, pensando. E esse filho, então, a intensidade que eu coloquei foi errada. Aí, o que essa criança vai interpretar sobre esse acontecimento? Vai interpretar, eu não sou importante para minha mãe. Eu fiz uma festa para ela e ela não fez, né? Então, olha só, de novo, né, num acontecimento, existe um sentimento e eu coloco a intensidade errada. Então, isso também, apesar de não ser um descontrole, também é falta de inteligência emocional que vai causar traumas, que vai trazer problemas à minha frente. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que as pessoas, para ter controle emocional, primeiramente tem que ter autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque nós estamos em 6 mulheres aqui e cada uma tem uma história de vida. Cada uma tem os seus traumas, cada uma tem as suas crenças e com isso temos também os gatilhos emocionais. Pode trazer uma situação aqui que uma enlouquece, a outra não acha nada demais, a outra dá um pouco de importância, enfim, cada uma vai interpretar de uma maneira. E como eu vou identificar isso em mim? Através do autoconhecimento. Né? Esse autoconhecimento que pode ser através de psicoterapia, através de hipnoterapia, às vezes a partir de cursos, né? E de reflexão mesmo, de reflexão. Por vezes você teve uma reação muito grande. Por que isso me machuca? Por que o marido não ter me dado um presente na volta da viagem é importante para mim? Por que isso me machuca? Né? Então, eu tenho que começar a refletir para trazer os meus porquês. Né? Eu sempre digo para as mulheres que muitas trazem problema de um casamento. Né? Muitas mesmo têm problema. Eu acho que casamento é um desafio para todas nós, né? A gente tem que fazer todos os dias esse casamento dar certo. Não é que eu casei e agora vai dar certo. Então, diante dessa situação, às vezes as mulheres vêm assim, porque ele me traiu, porque o relacionamento é abusivo, enfim, né? Aí eu falo assim, calma, né? A pergunta não é por que ele fez isso, a pergunta é por que você permite isso? Por que você não sente o valor que você tem e permite que a outra pessoa faça isso? Talvez eu, no seu lugar, com as minhas crenças, eu não deixasse chegar até aqui e você já deixou chegar até aqui. Então não tem a ver com ele, porque você pode trocar o marido, mas você, por vício emocional, vai buscar um muito parecido e vai tudo começar de novo, né? Então, esse autoconhecimento é importantíssimo para começar a trabalhar a inteligência emocional. E uma outra coisa que eu acho fundamental é realmente trabalhar o equilíbrio em todos os papéis na vida. Eu sou muito procurada por pessoas que estão em desequilíbrio nos seus papéis. Por vezes, é uma profissional e nós, como a Targo atrai muitos empresários, atrai muitas mulheres de sucesso, né? Então, pode ser que elas não estão dando conta do casamento porque largaram muita relação em nome da carreira. Tem mulheres que às vezes vêm até mim porque, em nome de cuidar dos filhos e do marido e da família, deixou a sua profissão de lado. Então, de novo, um desequilíbrio. Então, eu costumo dizer o seguinte, que toda hiperperformance pode trazer um desequilíbrio. Então, cuidado com a hiperperformance, né? Estamos falando aqui com uma triatleta, né? E a gente tem que ser muito sábia para poder não largar os outros pilares, né? Eu sou mãe, mas eu sou filha, mas eu sou esposa, mas eu sou profissional, tenho a minha parte espiritual, a minha saúde, eu tenho que cuidar das minhas finanças, tenho que cuidar do meu equilíbrio emocional, enfim, né? Como eu tenho cuidado e dado conta de tudo isso. Então, para falar sobre inteligência emocional, equilibrar em todos os seus papéis, buscar autoconhecimento e buscar ajuda, sabe? Por vezes, a gente tem, a doutora Alessandra sabe muito bem disso, né? A gente tem um negacionismo. Não, tá tudo bem, eu dou conta, mas será que você está dando conta? Será que você tem que ser super mulher? Será que você não está começando a ter uns sintomas depressivos? Será que a vida não está menos colorida? Será que não é muita obrigação?
Será que tá tudo bem mesmo para Às vezes você? a pessoa guarda, né? Assim, eu digo que se a gente não falar as coisas, a gente morre entalado com aquilo que a gente não fala. Né? Não é legal E isso. na verdade, assim, o que você não fala, o corpo, ele vai cobrar e ele vai falar. Comunicar. E a né, gente de outra tem visto forma. muito processo de fibromialgia hoje, né? Sim. Em decorrência dessa situação. A gente estava falando, eu estava me recordando de uma situação que recentemente eu dei uma entrevista com a delegada Débora Mafra, né? Falando sobre o mês de março ser muito emblemático e ele estarem numa operação da violência contra a mulher. E nós estávamos comentando de como a mulher permite chegar naquele ponto e que tudo, na verdade, se iniciou muitas vezes dentro do lar, quando o pai era abusivo com a mãe e ela acha que o marido ser abusivo é normal. Quando o homem viu aquele modelo no pai e ele reproduz aquele modelo com a esposa e em nenhum momento ela consegue, até muitas vezes, chegar na violência física, que as pessoas percebem, as pessoas levam ela a atendimento de que ela não era merecedora daquilo, né? Então, a gente percebe que muito vai começar na infância, na adolescência, e essas situações do passado a pessoa muitas vezes não percebe. Exatamente. E, Gi, agora a minha pergunta, assim, eu tenho visto muito teu Instagram sobre hipnoterapia, e eu acho muito interessante, né? Principalmente sobre essa questão de traumas, porque muita gente fala sobre isso, né? Eu tenho trauma disso, é uma coisa que é rotineira de você, principalmente eu como ginecologista, porque eu tenho trauma de ser examinada, eu tenho trauma de médico, acontece isso. E os traumas, eles são muito fáceis de tê-los, e a hipnoterapia explica isso, de tê-los e se desfazê-los. Isso. Aí eu quero que tu me explique essa parte de como ser fácil também se desfazer. Muito bem, muito bem. Dizem que nós fazemos um trauma em segundos. E também podemos desfazê-lo em segundos quando a gente encontra um novo significado para isso. Então, a hipnoterapia, ela consiste em uma terapia que utiliza técnicas hipnóticas. Toda terapia serve para resolver traumas. E na hipnoterapia se torna muito rápida, porque quando vamos trabalhar esse trauma, nós vamos direto na fonte, que é o subconsciente, né? Por vezes, outras terapias podem ficar muito na parte racional, muito na parte consciente e ser um pouco demorado esse processo. Mas na hipnoterapia, em 80% dos casos, a gente resolve em uma sessão. Tudo bem que essa sessão pode levar 2, 3 horas ou até um pouco mais, mas a gente parte do princípio que todo trauma teve um evento causador, ou seja, a sua mente aprendeu a ter esse sentimento negativo a partir de um acontecimento, né? Então, quando a gente pega esse trauma, esse sentimento negativo que a pessoa quer trabalhar, que seja medo, que seja ansiedade, que seja tristeza, raiva, enfim, né? A gente pega isso como um fio condutor e faz uma condução para que a mente subconsciente vá para a primeira vez que a mente aprendeu a sentir isso, né? Isso é um pouco, parece até magia, não é magia, mas parece até uma mágica. Então, como a gente basicamente faz dentro de um processo de hipnoterapia para acessar o subconsciente? Através de relaxamento físico e mental. Por isso que as meditações começam com relaxamento físico e mental, porque aí você acessa o subconsciente. E olha só, falando um pouquinho de meditação, depois que você está relaxado, ele começa a dar aquelas sugestões positivas para o objetivo que você puxou, escolheu a meditação. Então, quer dizer que a tua mente está aberta, seu subconsciente, para receber as sugestões. Então, no caso de uma terapia, a gente acessa o subconsciente com o objetivo de acessar a memória de longo prazo, que, pasmem vocês, tem registrado lá no subconsciente desde 2 meses intrauterinos até o dia de hoje, todos os acontecimentos que têm um forte impacto emocional envolvido, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, eu faço a condução, acessei o subconsciente, aí pego esse sentimento negativo e peço para que o subconsciente vá direto para a primeira vez que isso aconteceu. Não raro pode ir para o ventre da mãe. Por quê? Porque do 0
aos 12 anos, é como se fosse uma pirâmide invertida, assim. No 0 anos é onde eu mais estou fazendo traumas e essa parte emocional. Não só traumas, coisas boas também. Então, é quando a criança está muito, o feto está muito em simbiose ainda com a mãe. Tudo que a mãe sente, também sente a criança. Então, vou para lá. Pode ser no ventre, geralmente é de 0 a 6 anos. Por quê? Porque nessa fase a criança é muito emocional, pouco racional. Então, o cérebro racional é pouco desenvolvido. Como ela é muito emocional, ela não consegue racionalizar os significados certos. Então, tudo se torna muito forte. Nossa, minha mãe me deixaram dormir a primeira vez no quarto escuro. Não me amam, me abandonaram, né? Então, ai, me esqueceram na escola. Não me amam, me abandonaram, não sou importante. Tudo é muito exacerbado nessa fase. Então, quando eu levo a mente do adulto hoje e ele não lembra, ele vai direto para lá. E quando ele vai direto para esse acontecimento, ele sente, ele está revivendo aquele momento. Então, se por acaso ele estava vivendo um abuso, que é muito comum, infelizmente. Infelizmente, quem faz atendimento de mulher sabe. Muito comum. A maioria tem uma história. Talvez superada, algumas não superadas, mas é muito recorrente. Casos de abuso, principalmente com parentes, avô, pai, tio, vizinho, primo, enfim. Né? Você aprofundar, você acha? Sim. Acha. E se você volta para aquela situação, a pessoa começa a reviver tudo, porque ela está vivendo essa situação, aquele momento. E aí, quando o adulto dela consegue salvar, consegue acolher essa criança, ajudar ela a colocar um significado, ajudar ela a perdoar, entender quem é o outro. Por isso que toda a hipnoterapia começa primeiro com uma explicação de como funciona a mente. Eu tenho que explicar como funciona a mente, como que são feitos os traumas, porque em algum momento, quando existe raiva, a pessoa vai precisar perdoar. E às vezes perdoar não é querer que você se torne minha amiga de novo ou levar você para minha casa. Por vezes, perdoar é simplesmente entender que aquele sujeito, que é o agressor, foi uma vítima quando criança. Porque ele foi programado dessa maneira, assim como a doutora Alessandra falou. Né? Então, ele está repetindo um padrão. Porque o machucado machuca. O agredido agride. Né? O abusado abusa. Ele aprendeu isso em algum momento da vida dele. E, infelizmente, é essa maneira que o piloto automático dele, que a programação dele roda. Ele fez essas associações. Mulher não tem valor, e eu bato na mulher. Casamento eu não sou fiel, e eu vou tratar dessa maneira, enfim. E aí, quando esse adulto ajuda a criança a entender, aquela criança tão emocional, a compreender, a perdoar, a entender o contexto, e aí ele ressignifica. E quando ele consegue ressignificar, isso muda muito. Porque a doutora Alessandra, ela pode concordar comigo, muitas mulheres não casam por causa desse abuso. Ou porque viram um pai que não era um bom marido. Então, ela, no subconsciente dela, tem uma autoproteção que diz, não case, homens traem, homens machucam, homens não prestam. E talvez eu ouvi isso da minha mãe, quando ela se separou do pai, enfim, né? E quando eu consigo mudar esse significado, eu me liberto para eu ter outra relação com a figura masculina. Olha só, eu estou dizendo um caso, né? Existem vários outros casos. Mas eu ressignificar, eu costumo dizer o seguinte, a gente não muda o que aconteceu na nossa vida. Sim. Mas se eu consigo mudar, quebrar isso e ressignificar, eu posso mudar totalmente a minha vida daqui para frente. Enxergar de outra forma, né? E tem várias questões, assim, que você veio falando, né? E eu fui pontuando mentalmente aqui. A questão da meditação, né? A meditação, ela é uma prática que quanto mais você faz, mais você consegue esse relaxamento físico e mental e você consegue acessar e você consegue, digamos assim, colocar pensamentos positivos dentro daquilo. Então, você também pode fazer uma meditação bíblica, uma meditação cristã, né? Você pode meditar em cima de tudo aquilo que você acredita. O importante nesse momento da meditação é você se conectar
com coisas boas. Isso que é fundamental. E assim, nesse processo de meditação, muitas vezes, vem à tona, porque como você abre nesse processo do subconsciente, vem à tona coisas ruins também. E também administrar isso é importante. Durante o tratamento psiquiátrico, muitas mulheres lembram de traumas que elas não lembravam antes, porque elas começam a olhar para dentro de si. E é muito triste, porque muitas vezes elas lembram de coisas em relação a pessoas que elas não lembravam. E quando elas lembram, a gente tem que trabalhar todo esse processo do perdão, porque o perdão é que, na verdade, vai libertar não quem agrediu, mas a própria mulher. Didi, tem uma frase que diz assim, né? Que a falta de perdão é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Né? Então, isso. assim, liberar perdão é libertador. Você falou sobre um ponto super importante, que é a questão da rejeição percebida desde o ventre. Como é que isso impacta um adolescente que muitas vezes é revoltado porque foi rejeitado pelo pai, uma mulher adulta? Como é a tua percepção da rejeição também? Porque abuso parece ser, assim, campeão, o mais comum. Mas acredito que a rejeição também vem como uma segunda opção bastante comum também. Inclusive, a rejeição é o segundo maior medo do homem, né? O primeiro é o de morrer e o segundo se fala que é falar em público. Mas esse falar em público tem por trás essa rejeição. Então, é realmente desde o ventre, quando o feto ali dentro do ventre da mãe sente toda a violência de uma tentativa de aborto, de uma mãe sofrendo, brigando com seu pai, entendeu? Tudo isso pode causar transtornos como síndrome do pânico, depressão, ansiedade. E a pessoa nem sabe que tem a ver com aquilo, porque é uma coisa que a pessoa, quando faz a regressão, porque é feito através de uma regressão, a pessoa não sabe. Eu acho que eu tô vendo da mãe. O que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo, só tô sentindo, enfim, né? E às vezes a pessoa tem até, assim, uma certa afastabilidade ou não tem um bom relacionamento com a mãe e não entende por quê. Porque em algum momento daquela gestação, a mãe pode ter pensado, poxa, mas é uma menina, eu queria tanto menino, né? Isso acontece muito de ter uma relação ruim justamente por isso. E aí, quando ela vai entender a história, por isso que eu sempre falo assim para quem faz workshop, olha, converse com seus pais, entenda como foi a infância deles, você vai entender muito, porque em um momento você vai precisar perdoar eles e você precisa entender qual foi a programação que eles receberam, o que aconteceu. Nós muitas vezes exigimos dos nossos pais aquilo que eles não receberam. Mas, sinceramente, a sua avó foi capaz de dar isso? A gente exige perfeição dos nossos pais. Tem que ser provedores, amorosos, atenciosos, tem que fazer festa de aniversário, tem que me dar presente, né? E a gente vai ver, quanto mais a gente volta às gerações passadas, mais dura era a vida, né? Então, a culpa não é dos pais, são dos avós. Nossos avós, meus avós, vieram fugidos de pós-guerra, passando fome, arriscando tudo para viver num país que não falava a língua, se sujeitando a trabalhar a plantação numa terra que não dava, enfim, né? Então, você acha que tinha muito diálogo, muito carinho? Como que era essa vida? E mesmo que a gente não tivesse contato, existe uma coisa epigenética que nós temos essas, né? A gente vive as faltas do que a gente nem viveu de 7 gerações para trás, né? Falando aí de constelação familiar, o quanto a gente vive, né? Eu sou japonesa, sou brasileira, mas descendente japonesa, e eu vivo as faltas que eu não tive, né? De pessoas que passaram em guerra. Meu filho fala, minha mãe, mas você não gosta de desperdício? Eu falei, realmente, meu filho, eu não gosto de desperdício. A gente tem que lavar o arroz, tira todo o arroz, né? Coma tudo, não deixa sobrar. E isso, com certeza, né? São coisas dos meus ancestrais que eu vivo também. Sim, verdade. Nossa, você falou tanta coisa bonita de terapia que eu tô até com vontade de fazer. A gente tem... Sabe o que é interessante, Elaine, que você falou? A nossa mente é máquina de fazer trauma. Algumas coisas e muitas coisas a gente dá conta, supera. Olha como vocês estão vitoriosas, superaram tantas coisas. E quando eu tenho que buscar ajuda, então? Eu tenho que buscar ajuda quando eu não estou dando conta. Quando eu não estou dando conta, imagine que fosse esse copo aqui, meu subconsciente. Quando acontece a primeira vez, por isso que a gente sempre vai em busca da primeira vez que aconteceu o trauma. Vamos supor que
avô abusou aos 5 anos. Então, em vez desse copo entrar e sair água, eu coloco um tampão aqui e começo a guardar água suja. Então, o avô abusou. Depois, começa a reforçar essa crença de que homem machuca. Um tio tentou de novo. Um namoradinho aos 12 anos não foi legal. Aos 15 anos também tive um namoradinho que não foi legal. Aí eu ouvi tal coisa em filme. E aí agora eu tô casada e tô com um problema no meu casamento. E agora essa água suja que tá tampada aqui começa a transbordar. E esse transbordo é quando vão procurar a doutora Alessandra. Vão procurar a Gisele Oshiro. E a doutora Alessandra, transtornos. Já chega com a fibromialgia, com a dispareunia. Eu sempre fui ruim de gineco, Mariana. Então, de fato, né, com toda a especialidade que vocês têm, que tratam muitos de sintomas, a causa está aqui, ó. E no momento que você vai, ressignifica e tira esse tampão, a água suja vai embora. E agora, de novo, eu tenho meu subconsciente. Não tem jeito. Sim. Mas olha como é importante você procurar ajuda, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu procurei terapia, mas eu já quero fazer hipno também. Sim. Né? Já quero evoluir. E eu me lembro que quando eu cheguei na terapia, eu procurei por um motivo, que era o que eu achava que era o meu problema. E durante a terapia, a minha psicóloga maravilhosa, ela falou assim: Girlane, você precisa aprender a dar nome às coisas. Isso é o autoconhecimento, né? É você entender exatamente o que está acontecendo. E aí, na terapia, eu descobri que, na verdade, meu problema não era o que eu tinha procurado. A gente foi esmiuçando, puxa. Ela falou: seu problema não é isso que você trouxe. Isso que você trouxe é a consequência daquilo que você viveu lá atrás, que você não nomeou. Você não ajeitou ainda no teu coração, né? E assim, e trabalhar com autoconhecimento é uma coisa muito potente, né? Que dá a gente. Eu ia falar que é confrontador. Você se confronta muito. Então, e amadurecer dói, tá tudo certo, difícil. Né? E tá tudo certo. Isso, você sentir que isso te remexe, né? Você sentir que isso é uma coisa que muda muito você, né? Eu tenho uma palestra de inteligência emocional para pais que eu ensino tudo que eu não soube quando meus filhos eram pequenos, que eu pago preço caro hoje. Então, a criança do 0 aos 6 anos é muito emocional. Então, esse cérebro emocional, ele sente e não sabe colocar um significado. E aqui é que se fazem os traumas. Então, eu falo no momento da palestra para os pais: ajudem os seus filhos a colocar o significado certo. Por que a gente não é ajudado quando é criança, ou a gente não ajuda os filhos? Porque a gente subestima o sentimento dele. Tá chorando, isso é meninice, isso é manha, né? Isso é bobagem. E a gente não entende que uma criança chorando, ela já está sofrendo. E não precisa ser um abuso, uma separação. Por quê? Porque o sujeito, ele coloca o significado que quiser aquela situação. Então, quando existe um acontecimento, existe um forte impacto emocional envolvido, o que nos difere aqui, nós 6, é o significado que a gente coloca sobre isso. Algumas acham que é maravilhoso, outras acham que é o fim do mundo, né? E a criança, geralmente, vai precisar de ajuda. Então, eu falo: façam terapia ao vivo. Não deixa que esse adulto venha atrás de mim depois para eu te perdoar ou para eu colocar o significado certo, porque é isso que acontece. Momento, né? Ajude a criança, não subestime. Então, se a criança vem desesperada, primeira coisa, acolha. Acalme essa criança. Deixe ela falar. Então, ela está sentindo, ela nem sabe o que ela está sentindo. No momento que eu falo: o que aconteceu, minha filha? E ela fala e repete, ela está racionalizando, coisa que ela não tinha feito antes. Então, talvez ela não consiga colocar esse significado certo, e eu tenho que ajudá-la a colocar o significado certo. Nome, né? E neste momento eu faço a integração do cérebro emocional e do cérebro racional, que é o que a Shilane foi fazendo na terapia adulta. E é uma coisa da criança dela, entendeu? Então, olha que interessante, né? E isso funciona com a gente, sim. Então, eu posso falar com uma amiga, posso falar com o marido, se me dá abertura, falar das dores, né? Reconhecer. Só de falar, de colocar um nome para aquilo que eu estou sentindo e que está tudo bem, e eu não estou dando conta e está tudo bem, né? Aí eu começo a racionalizar, fazer essa integração, e é isso que todos desejamos para não ter traumas. Eu quero contar uma história para vocês. A minha irmã disse que tem um trauma, que eu creio que deve ter acontecido aí antes dos 6 anos na vida dela.
A minha mãe, uma vez, vendo televisão, aí passou a propaganda de um Verona. E aí a minha mãe falou assim, nossa, eu trocava uma filha minha por esse carro. Aí a minha irmã disse que um dia minha mãe chegou com esse carro em casa. Nossa, E aí ela falou, não, a Fabiana tá aqui, ela vai trocar, sou eu, ela vai me levar, entendeu? A Fabiana tá aqui, né? Sou eu que vou embora. E aí ela fala, hoje lindo, né? Mas eu acho que ela teve que jogar isso na terapia também, porque ficou muito dentro dela, entendeu? Parece brincadeira, assim, mas não, é... E é uma Foi coisa real, que né? a gente precisa tomar muito cuidado com essas pequenas brincadeiras que a gente faz nessa fase, talvez, né, Gi? Acho que até um pouquinho maior. A minha filha também tem uma situação que eu esqueci ela na escola. Uma vez, eu acho que ela tinha 12 anos e até ela sair da escola, um dia desse, ela falava, pensei que tinha me esquecido de novo, pensei que tinha me esquecido de novo. Seria Né? Ficou traumatizada. Ficou traumatizada. Se eu demorasse um pouquinho mais, ela falava, pensei que tinha me esquecido de novo, pensei que tinha me esquecido de novo. O que acontece? Do 0 aos 6 anos, o cérebro da criança não tem bem formado ainda o fator crítico. O fator crítico é aquele que se eu te jogo por exemplo, digo, Jaciara, você é uma fracassada. Quando eu jogo essa afirmação para Jaciara, esse fator crítico, que é o senso crítico, vai avaliar toda a história de vida, o que aconteceu, porque nós somos o empilhamento das nossas memórias. Então, ela vai consultar o subconsciente e a Jaciara vai me devolver. Gisele, você tá doida? Você sabe com quem você está falando? Eu sou Jaciara, administradora, uma mulher de sucesso. Olha, isso seria uma coisa que ela falaria. Jogo Essa parte do D é bullying Altíssimo. do Zoshiro contra mim. Bullying. Isso é bullying. Isso Esse seria é o uma teu coisa ponto, que ela... ponto forte. Só que se eu falar para uma criança que não tem o fator crítico, não tem. Tudo que se fala para uma criança do 0 aos 6 anos, ela acredita. Eu vou te trocar por um... Verona. Qual era o carro? Verona. Um Verona. A criança já tem essa crença formada, entendeu? Aos 6 anos começa a ficar pontilhado. Por isso que as crianças de 7 a 12 já começam a rebater. Algumas coisas aceitam, algumas coisas não aceitam. Aos 12 anos se fecha esse fator crítico. E é por isso que a gente reclama dos nossos adolescentes. Antes me ouvia, agora não me ouve mais. Não aceita mais nada do que a mãe fala. Isso é um processo normal, né, de crescimento, passando da fase de infância para a fase adulta, a adolescência, que ele tem que já ter a programação dele, a formação das crenças dele, né? Então, por isso que do 0 aos 12 anos é mais fácil de influenciarmos positivamente os nossos filhos se temos esse conhecimento. Se temos esse conhecimento. Né? Dar muita sugestão positiva, elogiar, fazer reforço positivo, muito cuidado a fazer correções, nunca colocar medo quando for fazer, colocar limites, porque isso gera uma emoção negativa que pode se tornar um trauma, né? Enfim. É aquele cinto, né, de trás da porta. Eu tenho... Então, você, mulher poderosa que nos assiste, a essa altura do campeonato, você já percebeu que você pode estar precisando dessa ajudinha para se encontrar, para se ajeitar, para dar nome às coisas que estão aí floreando sua cabeça. E aí eu queria perguntar, Gisele, o que você tem? Assim, você recebe muitas mulheres, né? E o que você tem para falar para elas? Você tem um curso, você tem uma mentoria, você tem alguma coisa específica para as mulheres que te procuram, que querem esse autoconhecimento, que querem progredir na carreira, nos relacionamentos, como mães? O que você consegue nos dizer? A maneira mais profunda e completa que eu posso ajudar é um curso que a doutora Alessandra já fez, que é o Workshop de Inteligência Emocional, porque são 3 noites, mas que eu costumo dizer que valem assim por 10 anos de terapia. Às vezes a pessoa vai com uma demanda, como você foi, e descobre muitas outras maneiras de fazer melhor. Então, as pessoas até fazem hipnoterapia, mas eu falo, faça workshop. Por quê? Porque não adianta só eu tirar um trauma. Eu tenho que saber o que eu vou fazer da minha vida também. Eu acho, inclusive, que o início do fio da meada é o workshop de inteligência emocional. E depois é o processo de hipnoterapia, né? Isso. Porque é um workshop que realmente é para descortinar o oculto e o não revelar. Uau! Esse workshop, muitas vezes, muitas pessoas vêm
com sintomas depressivos, com situações mal resolvidas, e dentro do workshop elas encontram a resposta que elas precisam. Pode ser que lá, né, como isso é máquina de fazer trauma, lá eu identifique, opa, mas tem isso e isso que eu preciso buscar individualmente. Né? Que aí ela pode fazer uma hipnoterapia. Mas a maioria das pessoas que procuram, elas procuram porque elas têm algum problema, ou tem também os curiosos, assim, que simplesmente querem saber mais sobre inteligência emocional? A verdade é que o ser humano sempre vai buscar ajuda pela dor, né? Então, a pessoa geralmente tá... E olha, eu vou falar uma coisa. Até em médicos que a gente vai, todo mundo tem as suas dores físicas e emocionais, é verdade ou não é, né? Então, todos nós temos. E quanto mais vai passando o tempo, mais o corpo vai somatizando e mais vai ficando claro que eu preciso de uma ajuda. Então, as pessoas realmente elas vêm para o workshop precisando de ajuda. Eu tenho uma palestra de inteligência emocional para pais que eu gosto muito. Por quê? Porque eu acredito que o mundo melhor que a gente quer começa dentro de casa. Sem dúvida. Né? Cuidando dessa primeira infância, 0 aos 6 anos, os indivíduos aí, os delinquentes, os problemáticos aí, foram crianças que não tiveram a melhor educação ou criação. E eu não estou culpando os pais, não, porque sempre o papel do pai e da mãe vai ser o quê? Propiciar um ambiente o mais seguro, tranquilo e amoroso possível. Mas nunca dá para saber aquele significado que a criança vai colocar naquela situação, né? E mesmo assim, né, Gisele, eu acho que a gente não pode cobrar tanto porque nós somos todos humanos e falhos, né? Sim. A gente só entrega, como você falou, aquilo que a gente tem. Sim. Né? Então, por vezes, dentro desse workshop, dentro da palestra de paz, o que se trabalha é autocompaixão, é o auto-perdão. Porque muitas pessoas estão em sofrimento porque vivem numa briga interna aqui de que ela não é adequada, que ela não é a mãe adequada, que ela não é a mulher perfeita, que ela não é profissional. Então, ela tem que, primeiramente, zerar isso se perdoando. Se perdoando, sendo a sua melhor amiga. A gente é boa amiga de tanta gente, de cliente, de amigos, dá o nosso ombro, mas nós talvez somos as primeiras a nos chicotear, né? A nos exigir culpar, a perfeição, né? Mas a verdade é, por mais que a gente tenha errado, a gente deu o nosso melhor. Porque eu nunca vi nenhuma mãe dizer, agora eu vou lascar meu filho. Vocês pensaram alguma vez quando erraram? Nunca. A gente estava na boa intenção de educar, estava replicando a cintada que eu recebi na minha infância. Na boa intenção de que ele não vá para o mau caminho, eu berrei com ele durante 2 anos, enfim, né? Então, sabendo disso, aí eu vou ter essa autocompaixão. Não, tá tudo bem, eu fiz o que eu dei conta de fazer. Porque não dá conta de tudo. É porque a culpa paralisa, não é produtiva, né? Já a responsabilidade, quando o conhecimento certo me vem, eu sempre digo aqui no workshop, tanta gente paga e não consegue ir. Sabe um impedimento emocional tão grande assim? Eu falei assim, olha, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Só está aqui quem está pronto para a mudança. Quem não está pronto para a mudança acaba não vindo para cá. Gisele, o que é interessante é que os nossos avós, os nossos antepassados não tiveram acesso a tanta informação de qualidade, né? Quer dizer, a notícia boa diante de tudo isso é que nós podemos ser melhores. Nós temos acesso hoje ao autoconhecimento, a informações que nós não tínhamos. Que talvez os nossos pais, bem próximos de nós, não tiveram essa oportunidade. Então, realmente, acho que buscar isso ativamente é o nosso papel hoje para tentar ser melhor. Exatamente isso. Estamos na era do conhecimento e temos que tirar proveito disso. E entender seu propósito na sua vida, né? Que é essencial. Esse tema de propósito já dá um outro podcast. E o de hoje nós precisamos finalizar. E se você que está aqui conosco não se inscreveu ainda no canal, por favor, inscreva. Essas dicas que a Gisele trouxe foram maravilhosas e, sem dúvida, ajudaram muito você a pensar sobre sua vida, sobre seus relacionamentos pessoais, com filhos, com marido, com pais, né? Então, nós estamos aqui para ajudar você, mulher, que quer ter uma evolução positiva e se ver como uma grande mulher, uma poderosa, porque você pode tudo o que você quiser. E aí não esquece, compartilha, curte,
comenta, porque a gente está aqui para lhe ajudar e ficarmos, juntinhas nesse bate-papo gostoso que por hoje está se encerrando. Gi, deixa pra gente suas considerações finais. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas mulheres poderosas que estão aqui no Pod Rosa Podcast? Muito bem, eu quero pedir para que vocês me sigam lá no Instagram, @GiselleOshiro, porque eu sempre estou compartilhando conteúdos, né, de equilíbrio emocional, de como ser uma mãe melhor, de como ser uma mulher poderosa, como você falou. O que eu tenho para dizer é que você busque ajuda quando você sentir que está precisando. Muitas vezes nós temos uma dor física, corremos para o pronto-socorro, isso é certo, porque fomos educados assim. Mas muitas vezes temos uma dor emocional, uma tristeza, uma ansiedade, não estou dormindo bem. Então busque ajuda. Somos uma tríade, somos corpo, mente e alma. E temos que buscar, comece pelo corpo, vá ao médico, veja se esse sintoma é realmente físico e depois vá para o emocional e também para o espiritual. Essa é a minha dica que eu tenho para dar. Que maravilha. Gisele, a gente quer agradecer muito a tua presença aqui, mais uma vez, assim, é uma honra enorme pra gente estar te recebendo. Obrigada pelas informações de alto valor, tá? Então, a gente vai se despedindo por aqui. Tchau, mulherada poderosa! Maravilhosa. Obrigada, Gi. Semana que vem Obrigada. tem mais, Até a hein, próxima. gente? Fiquem ligadinhos.